do arroz, da picanha, da carne, da galinha, dos ovos, da carne de porco. E todo mundo reclama que tem subido bastante, né? Acima de 20% só nesse último ano, praticamente. Prepare-se para uma revelação bombástica. Nos próximos minutos, você verá Bolsonaro expondo Lula com fatos que a grande mídia tem se esforçado para esconder de você. Imagine que tudo o que você acreditava estar prestes a ser desmascarado. Hoje as cortinas serão puxadas para revelar a verdade nua e crua. Mas antes, se você quer ficar sempre informado com análises profundas e revelações que a grande mídia não mostra, inscreva-se agora no canal Cidadão Atento. Aqui, você terá acesso a conteúdos exclusivos que vão abrir seus olhos para a verdade. Não perca mais tempo, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Bolsonaro não poupa palavras e vai direto ao ponto, apresentando dados e fatos contundentes que questionam tudo o que você viu nos noticiários. Pense na última vez que você foi ao supermercado e percebeu que o preço dos produtos básicos disparou, ou nas conversas no bar sobre como a economia parece estar em queda livre. O que está realmente acontecendo nos bastidores do nosso país? Essas perguntas serão respondidas de uma forma que você nunca viu antes. Bolsonaro faz uma análise profunda da situação atual, desmontando as mentiras e expondo as falhas do governo Lula. Ele vai abordar desde a inflação, que corrói o poder de compra, até as alianças políticas que minam nossa soberania. Prepare-se para ver números e estatísticas que mostram a verdadeira extensão do dano causado pelas políticas atuais. Este vídeo é um chamado à ação para todos os brasileiros que querem ver nosso país voltar aos trilhos. Então, peço que você assista até o final e realmente absorva o que será dito. Esta é sua chance de entender os acontecimentos por uma nova perspectiva. Fique por aqui para ver a revelação completa. Presidente, agora, diante do que a gente está vendo dessa destruição causada, vejo que a economia será um grande desafio para 2025, não sei como chegaremos a 2026, e nós estamos sonhando e lutando pela volta do senhor, né, nas eleições de 26, retomando a presidência em 2027. A gente está assistindo Milei conseguir bons resultados na Argentina. O senhor entende que uma retomada em 2027 a gente pode devolver o Brasil aos trilhos, presidente? Ô, Pito, olha, números. Só no corrente ano, né, a Bolsa Brasileira perdeu 320 bilhões de dólares. É dinheiro que vai embora. E daí aquele discurso fácil da esquerda, né? A pobre não come dólar. Nem eu como dólar, nem você, ninguém está nos ouvindo, come dólar. Mas tem que ter um pouco de disciplina intelectual para entender quando você tem que trabalhar mais aqui para comprar o mesmo dinheiro, né, dolarizado, as coisas chegam mais caras aqui no Brasil. Isso vai ter que ser repassado. Isso vai para o supermercado. E hoje em dia, eu sempre converso com o povo, né? Fiquei agora 6 dias lá em Vila História de Mambucaba, tive 2 cercadinho de Mambucaba, e ali quem frequenta essas pessoas humildes. Não é um turismo caro, até porque, com todo respeito à Baía de Angra, né, merecia coisa melhor se tivéssemos um bom prefeito em Angra. Não temos. O prefeito lá cuida da vida dele apenas, mas nada além disso. Então você vai em Angra, por exemplo, é quase que uma favela, aquele morro. O porto ali não recebe navios de cruzeiro. Tá? Então você vê, eu converso com o povo, como é que está o preço do feijão, do arroz, da picanha, da carne, da galinha, dos ovos, da carne de porco, e todo mundo reclama que tem subido bastante, né? Acima de 20% só nesse último ano, praticamente. Então ele sente isso na pele, o salário continua o mesmo, o governo se gaba de ter uma taxa de desemprego lá embaixo, ele sabe que isso é uma mentira por parte do IBGE, porque quem não procura emprego, o IBGE está empregado. Para quem recebe qualquer aí benefício social, Bolsa Família, está empregado. Então, sobra uma quantidade bem pequena de pessoas para você saber se está empregado ou não. É uma grande mentira. E essa mentira é corroborada pelo fato de ter aumentado o número de pessoas que procuram o seguro-desemprego. Então, com números mentirosos, fabricados no IBGE, não serve para você balizar a economia, até porque quem vai no supermercado ou na quitandinha é que sente o problema e vê que algo está errado no governo. E assim sendo, há uma crescente insatisfação com o atual governo,
que é um governo que não tem qualquer preocupação com a economia brasileira, muito pelo contrário, diz que ninguém mais do que ele tem mais responsabilidade fiscal no Brasil, se é que ele sabe o que é responsabilidade fiscal, ninguém mais do que ele, por exemplo, afasta as grandes democracias de nós, com a sua política de, por exemplo, achar que o Hamas não é um grupo terrorista, porque o Maduro foi reeleito numa normalidade, sabemos que não foi. À véspera das eleições dos Estados Unidos, faltavam 4 ou 5 dias para as eleições, o Lula fala que a volta do Trump seria a volta do nazismo e do fascismo, uma outra face. Então, é um governo que se distancia das grandes democracias, que são os grandes países que sempre são bons parceiros. Se afasta de Israel, obviamente, em função de Israel, então não tem como dar certo. Quando você fala da memória do povo em relação ao meu governo, chegar é uma coisa, né? É igual muitas vezes num casamento. A casar é uma coisa maravilhosa, tudo bem, muita gente quer, a maioria da população quer, mas depois tem as consequências, né? Um casamento custa realmente muita coisa, pô. E você chegar na presidência é como se fosse um casamento. Logicamente, eu esbocei um sorriso, uma satisfação, mas eu fui num canto, ajoelhei e falei, meu Deus, qual foi o meu pecado para ser presidente da República? Porque problemas não faltam. E o primeiro problema é quem você vai botar para ser ministro, né? Quem você vai escolher para ser... Não é escolher. Eu não posso escolher. Eu escolho o Pittoli. O Pittoli fala, não quero. É um direito dele, né? Não quero por causa disso, daquilo. Tem que partir para outro. Outro candidato. E formar um ministério não aceitando pressões políticas. Você pode ver no momento. A gente veja alguns partidos, não quero citar a sigla aqui para evitar problema, né? Mas estão falando, olha, eu quero uma participação melhor no governo, eu não quero esse ministério aqui, eu quero um outro, porque esse ministério não tem orçamento. Senão eu vou sair da base de apoio do governo. Não tem como dar certo. Isso não houve em nosso governo. Você pode ver, o Tarcísio foi a 4ª ou 5ª pessoa que eu conversei. Os outros não queriam ou pediram tempo para pensar quando eu conversei com o Tarcísio. Eu não conhecia o Tarcísio. Ele fez academia militar em Resende, ficou 15 anos no Exército, fez o IME e fez concurso também para a Câmara dos Deputados. E era servidor da Câmara dos Deputados. E quando ele chegou, falou quem ele era, tá? Eu, obviamente, vamos nessa. Ele topou. E fez um excelente trabalho enquanto ministro da Infraestrutura. Tá? Eu acho, com todo respeito aos demais do Brasil, né, dificilmente tem alguém outro parecido com ele. E está fazendo seu trabalho em São Paulo, um gestor que ninguém pode duvidar da sua gestão em São Paulo. Vou mais além, a questão da segurança pública. É o estado que tem o menor número de mortes por 100 mil habitantes. Então, tem mérito dele com o Derrite, tem mérito. Agora, problemas acontecem? Acontece. Agora, a gente não pode crucificar o Tarcísio, crucificar o Derrite, pelo deslize de alguns, que acontece, uma polícia militar que tem 90 mil homens, é uma excelente polícia militar também, sempre quando passo para São Paulo, converso com eles, no momento de folga, tá ok? O Tarcísio deu um reajuste, o pessoal que estava há quase 10 anos sem reajuste, ou mais, ele fez a sua parte e pegou o Estado com problemas, como agora resolveu com a questão de bares e restaurantes, que poderia passar para 12% o ICMS, que estava 3,2%, se eu não me engano, passou para 4%, fizeram um acerto, todo mundo ficou feliz, e o Tarcísio, obviamente, mantém o seu estado saudável na questão orçamentária e vai tocando o barco. Então o Tarcísio aceitou vir trabalhar com a gente. O Paulo Guedes eu conheci um ano antes, e daí eu tive alguns encontros com ele, um foi no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, na Barra, e mais outros encontros lá na Ípica, etc. E conversando com o Paulo Guedes, é uma pessoa que ninguém eu conhecia no meio político, eu conhecia assim, alguns conheciam como um excelente economista, mas no meio político ele nunca tinha participado para ninguém. Lógico, fiz o convite, ele fez as suas condições por lá de lá e aceitei. E olha só, não trocamos o ministro da Economia. Agora que você viu tudo, o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.
Queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Acredita que a grande mídia está realmente escondendo a verdade? Você concorda com a análise de Bolsonaro ou acha que há outros pontos que deveriam ser considerados? Vamos criar um debate robusto nos comentários. Não tenha medo de expressar suas opiniões, mesmo que sejam polêmicas. Sua voz é importante e queremos ouvir todos os lados dessa história. E não se esqueça de dar um like no vídeo se achou o conteúdo revelador e útil. Sua interação ajuda a aumentar a visibilidade deste tipo de informação que não encontramos facilmente por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que continuarão a explorar a verdade oculta por trás das manchetes. Junte-se à nossa comunidade de cidadãos atentos e participe dessa missão de descobrir e compartilhar a verdade. Até a próxima e lembre-se, sua opinião faz a diferença. Vamos juntos revelar o que está por trás das cortinas.